A mensagem que eu preparei debaixo de muito temor e tremor do meu Senhor, do nosso Deus, se encontra no livro de Mateus, capítulo 21, verso de 1 a 11. Nessa noite leremos alguns versículos e eu quero ler as quatro passagens que se encontram nos 4 evangelhos a respeito do mesmo tema, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Na Bíblia a gente sempre vê algumas passagens, né? A gente pode encontrar diversas passagens, na verdade, a respeito da vinda do Messias. A expectativa da vinda do Messias no Velho Testamento, a expectativa da vinda do Messias no momento presente que ele chegou nessa terra, e após a sua assunção aos céus, a expectativa de sermos arrebatados e encontrarmos com o nosso Senhor. E a palavra diz que o nosso Deus é aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu queria que os irmãos me acompanhassem na leitura. Já está projetado. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. De todas as entradas de Jesus nas cidades por onde ele passou, essa é uma das que eu mais gosto. Onde ele vem humilde, como diz o profeta. Ele vem num burrinho. E perante o caminho deles, as pessoas iam preparando o caminho, quebrando os galhos, jogando os ramos e as suas vestes. E aquela festa acompanhava naquele grande cortejo da chegada de Jesus, vindo da cidadezinha de Nazaré. A palavra fala que quando anunciavam Jesus vindo de Nazaré, as pessoas perguntavam: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E esse que veio é o nosso Messias, é aquele que era esperado e o que ainda há de vir. Então eu fiquei pensando nessas passagens, e o que me chamou a atenção foram as citações que acontecem nos 4 livros. E diz assim: as multidões, no verso 9, as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. E aqui o Espírito Santo me conduziu para um lugar onde me fez lembrar de João Batista, me fez lembrar de Moisés, me fez lembrar de todos os outros que anunciavam e proclamavam a chegada desse Messias. E nessa passagem, e dentro dos outros textos também, citando a mesma passagem de Jesus entrando em Jerusalém, diz a mesma coisa: aqueles que precediam e aqueles que viam após ele. Aí aquilo começou a me mover de grande alegria, e eu fiquei pensando: que privilégio temos de poder anunciar a vinda desse Messias. Que privilégio, porque nós estamos na posição hoje daqueles que vêm depois de Jesus. Aqueles que atenderam o chamado que ele disse: se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, morra para você mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é maravilhoso estar aqui e olhar para o rosto de seguidores de Jesus Cristo.
E o convite que eu faço, a pergunta que eu faço para os senhores é: nós temos anunciado a vinda desse Messias? Temos proclamado a vinda desse Jesus? Eu gostaria de ler Lucas 19, 28 ao 40. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que aproximava-se dele Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia de fronteira ali, e ao entrardes achareis presos jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos disseram: por que soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Aqui eu queria falar daqueles que precederam e anunciaram a vinda de Jesus. Em Zacarias 9:9, o texto diz o seguinte: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso aconteceu muitos anos antes da vinda do nosso Messias. Então é sobre essa profecia que Jesus manda os seus discípulos irem prepararem o jumentinho, para que preparassem o caminho e fosse cumprida a profecia pelo profeta Zacarias. Seguindo, Malaquias, do capítulo 2, versículo 4 a 7. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E agora o próximo texto, ainda em Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nesse processo, os profetas já previam a vinda do nosso Messias. E aqui estava anunciando a respeito de João o Batista, aquele que pregava no deserto, aquele que preparou o caminho para a vinda do Senhor. Então, comparando com a passagem de Mateus, onde diz que as pessoas precediam o caminho de Jesus, quebrando os galhos e dizendo: Hosana ao rei que vem, Hosana ao filho de Davi. Eu consigo parar e olhar o panorama todo, eu consigo ver os profetas que ainda não tinham conhecido Jesus e nem sabiam o momento que Jesus viria, porque a palavra diz que ele chegou na plenitude do tempo, ele chegou no momento exato. Então, logo mais à frente, Malaquias vem e profetiza a respeito de João Batista, que era aquele que viria e prepararia o caminho para o Salvador. E eu queria ler Mateus, capítulo 3, agora, falando sobre essa passagem, aonde João Batista se encontra com Jesus.
Mateus 3, versículo 11 ao 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o fogo e com o Espírito. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então aqui Jesus está falando a respeito de Jesus. Aqui João Batista está falando a respeito de Jesus. Ele está preparando o caminho para aqueles que tinham o coração já comovido e queriam se reconciliar, queriam abandonar o pecado, mas não tinham a força ainda, pois o Messias não tinha chegado, eles não tinham essa força de vontade, então buscavam no deserto aquele que clamava, aquele que abriu mão de tudo para preparar o caminho do Salvador. E olhando para a minha vida, eu comecei a analisar e perguntar, eu tenho anunciado o caminho do meu Salvador? O que eu tenho feito para preparar o caminho para o meu Senhor? Porque ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou, e disse para mim, disse para vocês e para todos os seus discípulos, ide após mim e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o convite que eu gostaria de fazer aos irmãos, que a gente possa voltar os nossos olhos para o Senhor, que a gente possa entender a proposta feita a nós, o mandamento dado a nós, para que a gente se aproxime cada vez mais do nosso Senhor. E agora eu queria falar a respeito daqueles que vieram após Cristo e anunciaram a vinda do filho de Davi. Porque depois que Jesus saiu, ele enviou os apóstolos, dando essa ordem, ide e pregai o evangelho. Queria ler o texto que se encontra em Atos capítulo 9, versículo 20 ao 22. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Nesse cenário, como todos conhecem a história de Paulo, ele abriu mão de muita coisa para seguir Jesus. O texto diz, no início da sua jornada, que ele estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, porque ele zelava pela lei do Senhor. Ele zelava por aquilo que ele havia aprendido e achava que eram hereges aqueles que pregavam Jesus. Então o zelo dele ainda assim era para defender as coisas de Deus, mas ele não sabia que estava cego. Ele não sabia porque ainda não tinha sido revelado a ele que Jesus era o Messias. E quando ele se encontra com Jesus, ele realmente fica cego, o tamanho brilho que ele vê. Seus ouvidos ficam confusos porque ele ouve uma voz que ninguém mais consegue ver o que Paulo está vendo, mas os que estavam acompanhando ele ouviam aquela voz e fugiram. E nesse processo, Paulo fica cego por alguns dias, até que Ananias se encontra com ele e fala o que aconteceu com ele. E quando ele clama o que está acontecendo, Jesus fala, sou eu esse Jesus que você persegue. Aparecerei para você e terei conversas com você algumas vezes ainda e te ensinarei o que eu quero que você faça. E como sabemos, Paulo foi chamado para ser o apóstolo aos gentios. Então Paulo abriu mão de seu intelecto, Paulo abriu mão de todas as suas posições perante os fariseus, Paulo abriu mão de muita coisa. O que nós abrimos mão para caminhar com Jesus? Se você está aqui hoje, você abriu mão de muita coisa para acompanhar Jesus. Só Ele e você sabe tudo que vocês passaram para chegar até aqui. Se fizer uma autoanálise agora, você vai ver, meu Deus, Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. Olha de onde eu saí. Olha o que Ele tem feito na minha vida. O quanto eu fui transformado e impactado por esse Jesus. Paulo vivia as mesmas coisas. Ao ponto de falar, morrer para mim é lucro. O viver para mim é Cristo. Porque se eu estou aqui, nada mais me importa, porque todo o meu conhecimento é trapo imundo, é inútil, perto do conhecimento revelado através de Cristo. E se eu morrer, melhor ainda, porque estarei com Ele. Não terei mais dor, não terei mais aflições. E de cadeia em cadeia, de cidade em cidade, Paulo anunciava esse evangelho com
com energia, com prazer, com alegria. Porque ele sabia que o lucro que ele havia recebido após encontrar com aquele Cristo o transformou. Tanto que o seu nome foi transformado também de Saulo para Paulo. E hoje, fonte de inspiração para nós, como os 80% do nosso Novo Testamento foi o apóstolo Paulo que escreveu, enquanto estava passando por aflições, enquanto estava preso. Então que a gente possa olhar e ver, tipo, eu já abri mão de muita coisa. Abri mão da minha velha vida, deixei o velho homem para trás, estou seguindo Jesus e não me arrependo de nada. Mas a pergunta que eu queria deixar para os irmãos, será que tem mais alguma coisa que a gente possa abrir mão para o Senhor? Será que tem algo a mais que a gente possa oferecer para o Senhor? Será que a nossa vida tem pregado esse evangelho? Será que a nossa vida tem preparado o caminho para a chegada do Messias? E um último versículo que eu gostaria de ler com os irmãos está em João 12, do verso 12 ao 15. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, seguindo essa escritura: Não temas, filha de Sião, que o teu rei vem montado no filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Agora, por que eu li 3 vezes esse mesmo texto? O primeiro texto falava a respeito da história toda, né? A preparação do caminho para que Jesus chegasse. O segundo texto mostrando que aqueles que vieram após Jesus também anunciavam o Messias. E nesse último texto, em João, diz que a multidão que estava na festa, não a multidão que estava seguindo e acompanhando Jesus, que quando ouviram que ele vinha a caminho de Jerusalém, tomaram ramos e foram ao encontro do Senhor. Quantas pessoas temos à nossa volta vinda ao nosso encontro, na expectativa de encontrar alguma coisa, de encontrar uma esperança, que já não sabem mais o que pedir, não sabem mais a quem recorrer. E muitas das vezes nos calamos. Então eu queria motivá-los para que quando essas pessoas se aproximarem de você e você vê, cara, essa pessoa, você já se fez essa pergunta, só falta Jesus na vida dessa pessoa? Ele tem tudo. Ele tem família, ele é próspero, ele tem um emprego, tem saúde. Os filhos estão estudando, está todo mundo prosperando. Só que ele não é cristão. Falta Jesus na vida dele. E nós sabemos que alegria plena nós encontramos em Jesus, independente da nossa situação. Então, ao chegarem perto de vocês, que sejam vocês os que anunciam a vinda do Messias. Que possamos quebrar os ramos e espalhar ao caminho do Messias. Que esse caminho possa ser leve, que esse caminho possa ser visível para aqueles que se aproximarem de nós. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Espera que nós nos posicionemos e anunciemos a sua vinda. Eu gostaria de orar por vocês. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, pois essa passagem nos ensina muito. Ensina que convém que preparemos o caminho para o Senhor. Nos ensina que as pessoas esperam esse anúncio das suas boas novas. Muitas pessoas abriram mão de tudo e entregaram as suas vidas para que essas boas novas chegassem a nossos ouvidos. E é motivo de grande alegria, Senhor. Obrigado porque assim como o apóstolo Paulo estava tendo uma vida torta antes de ter um encontro contigo, eu também estava. E o Senhor me encontrou e o Senhor me chamou pelo nome. Porque antes da formação do mundo, o Senhor já sabia como eu seria. O Senhor já tinha um plano separado para mim. O Senhor já havia me escolhido. Então eu sou grato, papai. Então que eu possa retribuir, papai. Eu possa retribuir de alguma forma, Senhor. Anunciando publicamente, anunciando para todos que se aproximarem, até aqueles que não se aproximarem, que eis a vinda do Filho de Davi. No nome de Jesus.